Saudações. Hoje tem sido um dia geopoliticamente complexo, mas a gente ainda precisa entender mais o que está acontecendo. Então, mais à noite, a gente fala sobre o tema. Por agora, eu quero falar de computação quântica. Antes, duas observações. Certo? A primeira é que se fala muita bobagem usando o termo quântico. Quis o destino que meu irmão tenha feito doutorado e esteja fazendo um pós-doutorado no UNB sobre esse ramo, física quântica. Só que ele, no caso, ele aplica na produção de medicamentos. Moléculas. O mundo quântico é muito pequeno. Então, se você vê alguma coisa, lê alguma coisa sobre terapia quântica, sobre açúcar quântico, sal quântico, tudo isso é bobagem, tá? É bobagem grande. O mundo quântico se aplica na escala do muito pequeno, certo? E, bom, como ele se aplica, então, à computação? É porque os semicondutores estão ficando muito pequenos. Já estão chegando no nível de 2 nanômetros, certo? Isso é incrivelmente pequeno. E é nesse sentido, e sobretudo também, né, graças a enormes avanços na física e na matemática, que começou a se pensar em produção de computação quântica. O pioneiro da computação quântica é russo. Certo? Tem até um filme no Twitter sobre ele. Ele é russo. E a ideia toda começou na década de 1980. Então, não é uma coisa assim que você fala, ciência do século 30, não. Não. É ciência recente. Ciência recente. Vou até passar aqui para vocês. Está no nosso canal do Telegram. Um fio que a gente fez sobre isso. Especificamente sobre o pioneiro da computação quântica. E, como a gente disse, é um cidadão russo, né? Um russo chamado Mikhail Lukhin. Mikhail Lukhin foi um dos antecessores, um dos pioneiros nessa área. Certo? Não foi o primeiro, não foi. Mas foi Mikhail Dmitrievich Lukhin, um dos primeiros e um dos responsáveis pelos maiores avanços. Certo? Os maiores avanços na computação quântica foi dele e é dele. Tá? Não é que ele fez e parou, não. Ele fez e continuou. O cara é o pica das galáxias nessa arte, né, da ciência. Mas vamos falar aqui sobre como funciona um protótipo de computador quântico. Por que protótipo? Porque nenhum computador quântico verdadeiramente poderoso já existe no mundo. A razão é complexa. O principal é que o mundo quântico está cheio de paradoxos estranhos, e essas propriedades estranhas se refletem nas tecnologias mais modernas. No entanto, a Rússia tem vários desses sistemas de computação quântica, feitos exclusivamente com tecnologia quântica. Bom, se você for na cidade de Skolkovo, você vai achar o Centro Quântico Russo, que é perto de Moscou. Lá, um aplicativo usa algoritmos complexos, lembra, algoritmo, por isso é matemática e física. E acessou servidores poderosos, a Rússia tem supercomputadores, rodando em nuvem, e ainda assim não conseguiu encontrar uma opção mais ou menos ideal para a computação quântica. Se a gente quisesse encontrar o melhor caminho garantido, teríamos que iterar sobre todos eles, o que requer enormes recursos computacionais. Quer dizer, o principal uso da computação quântica é permitir desenvolvimento da computação quântica. Claro, pode ser usado em experiências envolvendo engenharia nuclear, laser, estado de matéria, meteorologia, né? Simulação de física, principalmente, mas a principal aplicação prática da computação quântica é realmente permitir avanço na computação quântica. Certo? Tem muitos problemas que só podem ser resolvidos, por enquanto, por aproximação. Não existe uma rota perfeita, não tem um portfólio pronto, não tem os materiais modelados.
a complexidade dos cálculos cresce exponencialmente. Se a gente quiser simular o comportamento do dobro de objetos no nível quântico, a gente precisa de 10 vezes mais cálculos. Mas o desempenho dos processadores, do computador, aumenta linearmente. Então, a computação tradicional esbarrou uma parede. Mesmo no caso ideal, 2 bilhões de transistores são apenas 2 vezes mais produtivos do que um. Não é de surpreender que, ao resolver muitos problemas, os computadores tenham chegado rapidamente no limite das suas capacidades. Computadores operando em outros princípios físicos prometem pular essa parede. Não semicondutores, mas quânticos. As principais corporações do mundo, e aí estou falando de IBM, de Google, Intel, estão engajadas na criação desses sistemas. E a China é o país que está na frente no momento. Na Rússia, esses trabalhos são supervisionados, claro, adivinha, pela Rosatom. Quando você fala de tecnologia de ponta na Rússia, a Rosatom está envolvida. Ela coordena pesquisas e projetos de dezenas de universidades e empresas em todo o país. O poder de um computador quântico pode crescer exponencialmente, diferente de computadores tradicionais. E quem fala isso é Ruslan Yunusov, que é o chefe do escritório de projetos de tecnologias quânticas da corporação estatal Rosatom. Ele ainda afirma que a distância de cada novo elemento ela dobra e cresce muito rapidamente. Então, quer dizer, o princípio de crescimento dela é inverso ao da computação tradicional. Mas quais são os princípios? Os computadores quânticos usam princípios, vamos chamar, do micro-universo, que não se manifesta na escala de nossa existência comum. É por isso que eu falo. Essas terapias quânticas, essas bobagens, é tudo farsa. É tudo pseudociência. Certo? É tudo para enganar. Não existe, repito, tal quântico, terapia quântica, cura quântica, remédio quântico. Isso não existe, não. Ah, mas você não falou que seu irmão trabalha com isso? Sim. Meu irmão trabalha no UNB, em parceria com a Universidade Italiana, tentando descobrir medicamentos para o Alzheimer. Mas você não acabou de dizer que não existe medicamento quântico? Não existe. O que ele faz é estudar as moléculas, uma por uma, e a maneira como os átomos dessas moléculas interagem entre si, de forma a encontrar uma cura, um remédio que possibilite a cura ou o tratamento do Alzheimer. Certo? Mas não vai ser vendido como medicamento quântico. Quântico é a ferramenta, não o produto. De toda forma, vamos discutir alguns princípios que se aplicam na computação quântica. O primeiro deles é a superposição, a imposição de diferentes estados de uma partícula elementar, um sobre os outros. Por exemplo, elétron tem um spin. Gente, isso aqui nós estamos falando da maneira mais simples possível. Ah, mas não tem como ser mais simples? Não, não tem. Esse é o limite humano da simplicidade dessa discussão. Vamos voltar. Todo elétron tem um spin, que é um momento de rotação. Mas é impossível dizer qual é esse momento. O spin é direcionado simultaneamente em todas as direções, apenas com probabilidades diferentes. Isso foi descoberto ainda no início do século XX. Devido a isso, as partículas quânticas estão em todos os estados alterados possíveis ao mesmo tempo. Se um bit comum só pode assumir valores de 0 ou 1, um bit quântico, um qubit, carrega 0 e 1 e todas as opções intermediárias entre eles. Qubits podem ser combinados em um sistema graças a outro fenômeno quântico, o emaranhamento. Ele ajuda a ligar as partículas para que suas propriedades se correlacionem umas com as outras. O emaranhamento e a superposição quântica permitem que você faça combinações uma após outra, mas trabalhe em todas ao mesmo tempo. Por exemplo, não classifique as rotas para um objetivo, mas veja todas de uma vez. Se a gente pegar 8 bits comuns, a cada momento eles vão corresponder a um número específico de 0 a 255, são 256 combinações. E podem ser classificados passo a passo. É isso que explica o tal Ruslan Yunusov. Mas 8 qubits já contém todos esses estados possíveis. O sistema pode se mover em todas as direções ao mesmo tempo e, na saída, obter a opção com maior probabilidade. O conceito teórico da computação quântica vem se desenvolvendo, como a gente disse, desde a década de 1980,
mas sua plena implementação começou apenas na década de 2010, porque foram necessários enormes avanços técnicos. Quem fala mais sobre isso é Elias Semerikov. Leia, mas você está usando sua fonte russa, sim. Nesse canal a gente não fica pagando pau para europeu, para americano, não. Fala normalmente uma perspectiva eurasiana. Certo? Se quiser ver essas coisas americanas, tem um punhado de canal que fica falando. Nós damos voz àqueles que normalmente são silenciados. Correto? Mas vamos ouvir as palavras de Elias Semerikov, que inclusive trabalha com essas máquinas, um laboratório que pertence ao mesmo tempo ao Centro Quântico Russo e do poderosíssimo Instituto de Física da Academia Russa de Ciências, Pavel Lebedev. O que ele disse? Até agora, abre aspas, né? Apenas alguns computadores quânticos funcionam consistentemente 24 horas por dia. E até onde eu sei, nenhum deles faz cálculos úteis na prática. Portanto, todos eles podem ser considerados não computadores completos, mas protótipos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento dessa tecnologia. Mas, sob os auspícios da Rosatom, esses protótipos estão sendo desenvolvidos para se transformar em computadores quânticos completamente funcionais, mas diferentes uns dos outros. Porque os caminhos são vários, não é o tradicional. Ferramentas tradicionais permitem que os íons sejam presos e emaranhados, e em seguida executem operações básicas de computação quântica neles. Certo? Então, esse é um exemplo de plataforma. Computadores comuns, seja um smartphone, um servidor, são quase todos da mesma forma. Todos eles utilizam microcircuitos baseados em transistores semicondutores, que podem conduzir a corrente 1 ou não, 0. Com os computadores quânticos, as coisas são muito mais complicadas. Eles precisam receber e manter um conjunto de partículas quânticas e ainda ser capazes de confundi-las, escrevê-las e lê-las em diferentes estados. Mas existem diferentes abordagens para resolver esse problema. O que exatamente serão, nesse sentido, as partículas qubits? Como manipulá-las? Não é só uma questão de física e de matemática, é uma questão de matéria. Você está lidando com matéria, com energia, com um nível muito pequeno de existência. A escolha final de cada tecnologia é diferente de todos os outros aspectos da ciência, porque não tem só uma direção, não tem um caminho certo, nem um caminho errado. Perfeito? Como é que eu explico? Assim, até agora, 4 plataformas, e aí estou usando a explicação de Ruslan e Unosov. 4 plataformas, 4 soluções lideram. Supercomputadores, íons, átomos e fótons. A Rosatom trabalha com todas elas. Cada tecnologia tem sua própria vantagem e suas próprias desvantagens. Os qubits supercondutores são mais fáceis de produzir em grandes quantidades, mas requerem temperaturas ultra baixas, estão mais sensíveis ao ruído externo. Ruído não é barulho, não. É qualquer manifestação física. Os qubits e íons, ao contrário, são difíceis de escalar, mas as operações com eles apresentam uma porcentagem muito baixa de erro. E é por isso que agora eles estão liderando. Certo? É possível que alguma variante faça um avanço e torne dominante, como aconteceu com transistores em semicondutores. Mas existe a possibilidade de que plataformas diferentes permaneçam e sejam usadas para tarefas diferentes. Afinal, em algum lugar, o número de qubits é mais importante. Em outro lugar, a confusão e a estabilidade são mais importantes. Então, vai depender. Em si, isso não é tão assustador. A humanidade vem construindo casas há milhares de anos e ainda não encontrou um material, um design universal para todas as ocasiões. Então, cada lugar do mundo tem sua casa. Vai depender do clima, do relevo, dos materiais disponíveis, da classe social, do uso. Então, com a computação quântica, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. É mais conveniente, nesse sentido, construir uma cabana de madeira na floresta, no centro de uma metrópole, você faz um arranha-céu de vidro e aço. E existe muita diferença entre os diferentes processadores quânticos. Essas diferenças são muito maiores do que aquelas que existem no cabana e no arranha-céu. Os supercomputadores são semelhantes aos microcircuitos comuns, apenas imersos nas entranhas de um grande refrigerador, que o resfria quase ao zero absoluto. Os processadores fotônicos, que é o quarto tipo, usam lentes, espelhos e guias de onda para produzir fótons individuais, iônicos e atômicos,
que requerem armadilhas eletromagnéticas e de laser. São coisas que a Rússia é muito boa. Mas vamos falar sobre os protótipos. Imagina uma amostra aquecida de túlio, um metal raro. Enquanto os vapores voam pelo tubo até uma câmara de vácuo principal, esses vapores são desacelerados e resfriados com um laser. Mas como é que um laser, que é muito quente, resfria alguma coisa? Fazendo a molécula diminuir de velocidade. Quem explica isso é Danil Pershin, que trabalha no laboratório quântico russo com um computador quântico do tipo atômico. Os átomos voam para fora do forno a uma velocidade de 300 metros por segundo, mais rápido que uma bala. E quando chega na câmara, a velocidade já está reduzida para 10 metros por segundo. E então, eles são resfriados a uma temperatura da ordem de 1 milionésimo de grau acima do zero absoluto. No centro da câmara, de 10 a 20 mil átomos super resfriados são coletados na forma de um condensado de Bose-Einstein, que é o quinto estado da matéria. Você tem sólido, líquido, gasoso, plasma e esse condensado de Bose-Einstein. Quando a matéria dança, simplesmente dança. Ela não fica parada. Próximo do zero absoluto, ela não para, ela dança. Ela se movimenta em uníssono. Esse estado especial da matéria produz uma energia e um objeto incrível. É uma nuvem que pode ser vista ou capturada com a câmera convencional, mas, ao mesmo tempo, exibe propriedades quânticas. Por quê? No condensado de Bose-Einstein, os átomos se imitam uns aos outros. Então, não interessa o tanto de átomo que você colocar no condensado. Eles vão se comportar como um átomo individual. Então, fica mais fácil de você visualizar. A gente começa a entender esses processos tentando vislumbrar o que acontece. Certo? De toda forma, nesse aspecto, essa linha de pesquisa já permitiu a obtenção de dezenas de cadeias de íons. Certo? Em breve, eles esperam um novo laser. A questão é laser. Nós já falamos muito sobre isso. Laser é uma das principais tecnologias da Federação Russa. E eles estão tentando produzir um novo laser que vai permitir manipular as partículas usando íons como qubits. Certo? Assim, os planos imediatos são mostrar o desempenho confiável de operações de 1 e 2 qubits. Aos poucos, passo a passo. No final de 2021, por exemplo, demonstramos no computador universal íons quânticos de 4 qubits, o primeiro na Rússia. Quem fala isso é Ilya Semenikov, do Taufian, que é o laboratório russo de física aplicada, contra o plano de fundo dos líderes mundiais. Não possui características marcantes, mas ainda usa algumas soluções bastante originais. Continua o mesmo Ilya. Por exemplo, nossa informação é codificada por sistemas quânticos, não com 2 níveis, mas com 4 qubits. Certo? E, na verdade, ele não usa qubits, ele usa qudits. E nós já falamos sobre o que são os qudits. Cada qubit equivale a 2 qubits, o que representa, o que permite sobreviver com menos íons. Representa uma melhora nesse sentido. Algumas operações de 2 qubits podem ser realizadas diretamente dentro de um único qubit, o que aumenta drasticamente a confiabilidade do sistema. Mas quais são as perspectivas? Até agora, esses sistemas são semelhantes a grandes instalações de laboratórios ou computadores comuns da década de 1950. São volumosos, caprichosos e não são universais. São feitos de maneira praticamente manual. É quase uma boutique de ultra tecnologia. Eles exigem toda uma enorme equipe de especialistas altamente qualificados para manter isso em funcionamento. Por quê? Vamos pensar, se usa laser, por exemplo, você tem que usar um reator nuclear, que é uma fonte de laser poderosa o suficiente. O melhor tipo de reator nuclear é o de fusão a pulso. Então, é complicado você fazer um reator nuclear de fusão a pulso. Certo? Então, tem muita gente, muito cientista, muito técnico, muito engenheiro, muito físico, muito matemático envolvido. Assim, os computadores clássicos podem, no futuro, se tornar um produto de massa confiável e acessível. Certo? É o que se espera. Mas mesmo que isso não aconteça, pelo menos no prazo de uma geração, de uma vida humana, agora já existe o acesso remoto e tecnologias de computação em nuvem à disposição, e isso ajuda o desenvolvimento de tais sistemas. O acesso a grandes computadores quânticos pode ser organizado remotamente,
como faz um aplicativo de navegação de um smartphone, acessando um servidor de planejamento de rota em nuvem, certo? Já existe plataforma de software que pode funcionar com diferentes tipos de computadores quânticos. O referenciado Ruslan Yunusov disse isso. Quando lembrarmos do hardware e pudermos compartilhar seu processo de trabalho, abriremos um acesso remoto a ele por meio de universidades e empresas, evidentemente russas de países aliados, né? Não de nações hostis. Essa perspectiva já pode ser real no horizonte de, no máximo, 2 anos, talvez 1. E em algumas décadas, a gente já pode sentir os impactos dos computadores quânticos em nossa vida cotidiana. Todos os interlocutores que a gente analisou concordam unanimemente que até agora, em princípio, não é possível avaliar o quão profundas vão ser as mudanças derivadas disso, desse desenvolvimento da física quântica. Certo? No entanto, aconteceu a mesma coisa com os computadores clássicos. Uma vez que eles foram criados para resolver problemas práticos bem definidos, como criptografia e balística, e logo ficou claro que as habilidades computacionais das máquinas abriram possibilidades completamente novas para as pessoas. E, como resultado, acabamos no mundo das criptomoedas e metaverso. Quer dizer, a gente sabe como começa, mas não tem a menor ideia de como vai terminar. Certo? Vamos terminar com as palavras de quem a gente começou. Ruslan Yunusov. Quando os computadores quânticos multiqubits parecerem capazes de realizar seus cálculos canônicos, a gente vai ver classes inteiras de novas tarefas que ainda nem existem. São problemas que a gente ainda nem tem noção de que pode existir. Portanto, existe a perspectiva que esses sistemas quânticos mudem radicalmente as vidas das pessoas e da humanidade, da mesma forma que os computadores comuns já mudaram. E talvez de uma maneira ainda mais incisiva. Certo? Então, esse tipo de tecnologia importa. Por quê? Nós vimos que ela já está num estágio quase operacional. Em 1 ou 2 anos, a gente vai ver os primeiros grandes avanços. A Federação Russa é um país que está vencendo uma guerra contra o Oeste Coletivo Capitalista Financeiro Internacional, a OTAN, os Estados Unidos, toda a catrevagem, baseado numa estrutura produtiva melhor, numa estrutura econômica mais eficiente e, sobretudo, em alta tecnologia. Certo? A tecnologia é fundamental para o surgimento de uma ordem multipolar. Pensa, mas qualquer relação de computação quântica e surgimento de uma ordem multipolar, gente? Primeira Revolução Industrial não permitiu que a Inglaterra assumisse a liderança do mundo. Segunda Revolução Industrial não permitiu que os Estados Unidos assumissem a liderança do mundo. A terceira Revolução Industrial, que eu nem sei se foi tão terceira assim, não permitiu a consolidação da globalização do capitalismo financeiro internacional? Não está profundamente conectado com o neoliberalismo, enfraquecimento de fronteira, fortalecimento do poder das corporações? Então, não duvidem do poder da tecnologia em mudar o mundo. E é por isso que o país que lidera a tecnologia lidera o mundo. Rússia e China fazem investimentos muito pesados nessas áreas. As abordagens dos dois países são diferentes, mas são complementares. Certo? No momento, a gente está numa luta global, numa guerra. Nós estamos no meio da guerra. Certo? A gente fala de batalhas, fala de estratégias, fala de países, mas ela vai ser vencida essencialmente porque tiver a melhor tecnologia. Ela não vai acabar hoje. Por isso que a Rússia investe pesadamente para que, quando chegar a hora, ela esteja à frente. Certinho? Então é isso. Muito obrigado. Curta, compartilha, nos siga e tenha um ótimo dia, tarde, noite, madrugada, né? Fiquem bem.